Olá, bem-vindo a mais um webinar de Automotive Business e em mais um capítulo da série Conversas com Lideranças, que desta vez recebe aqui, ao meu lado, Pablo Dicey, presidente da Volkswagen Brasil e América Latina, que há quase 2 anos chegou aqui no Brasil para comandar uma nova fase da empresa, um enorme ciclo de investimentos de 7 bilhões, 20 lançamentos até o ano que vem, que uma parte considerável já foi feita. E eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a CHEB Automotive e o WTC Event Center, onde nós estamos aqui, que nos cede essa bela sala com esse belo cenário, para que nós possamos ter uma conversa muito agradável com o Pablo Dicey. E você que nos assiste também pode fazer perguntas, apenas basta escrever aí com o símbolo hashtag Jogo da Velha na frente da sua questão, para que eu possa ler aqui no tablet e fazer a pergunta aqui ao Pablo Dicey. A gente vai tentar responder o máximo de questões possíveis que você nos mandar. Pablo, vamos começar com essa conversa? Vamos lá. Eu queria que você fizesse assim, um breve relato da sua trajetória profissional, para quem ainda não o conhece tão bem, fique acostumado, digamos, com o seu perfil profissional. Você teve uma passagem de 11 anos já trabalhando na FCA, passou aqui pelo Brasil vários anos, portanto é um mercado que você conhece bastante bem, até você ser indicado aqui como presidente da Volkswagen América Latina e Brasil. Como você avalia que essa sua passagem anterior influenciou nessa sua indicação? Bom dia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei no Brasil no ano 2000. Eu trabalhava para uma empresa chamada Kimberly-Clark, de consumo, sim? No pior momento do Brasil da época, né? Com um câmbio que foi de 1,99 para 4 de um dia para outro, com um apagão elétrico, as fábricas trabalham 4 horas por dia, então foi um aprendizado desde o primeiro dia que cheguei no Brasil, e depois passei uns 11 anos na FCA, como você bem falou, entre Curitiba, Belo Horizonte e Chicago, nos Estados Unidos, e Detroit. E comecei em 2014 na Volkswagen, na Argentina. E no ano 2017 voltei para o amado Brasil. Cheguei aqui em outubro de 2017, então já vão quase 2 anos de luta. Isso. Foi muito dura a luta, Pablo? Como é que tem sido essa luta? Foi boa. Foi boa. Eu gosto desses ambientes com muita volatilidade, com desafios. Temos um time fantástico dentro da Vox, e é sempre bom você trabalhar muito e depois olhar um pouco para trás e ver tudo o que nós conquistamos ao longo desses 2 anos. Então não foi fácil, mas nesse curto período lançamos 13 carros dos 20 que nós vamos lançar até 2020, e com muitas conquistas e também com algumas batalhas que perdimos, né? Então faz parte da vida ganhar e perder. Pablo, quando você chegou, já tinha sido recém-iniciado, um processo que vocês internamente chamam assim de criação da nova Volkswagen. Uma tentativa de humanizar a marca, humanizar a empresa, torná-la mais próxima, mais consumer-centric, né? Que as pessoas falam em inglês, né? E na sua avaliação, em que fase está esse processo de criação da nova Volkswagen e o que ainda falta fazer? Quais são os resultados atingidos? Olha, nós estamos no início, porque esse conceito nasceu mais ou menos em outubro de 2017, quando lançamos o Polo. E vai muito além dos lançamentos. Ser muito mais próximo do consumidor, mas não só do consumidor, dos funcionários, dos jornalistas, do sindicato, da rede de concessionários, de fornecedores. Então é uma relação muito mais simples, muito mais humana, muito mais transparente. É muito fácil de falar e difícil de fazer porque toma muito tempo das pessoas esse contato humano. Então eu acho que nós fizemos muitos avanços, mas temos ainda muito caminho por percorrer. Bom, e outro plano que não menor que você assumiu foi um plano de investimento de 7 bilhões, que começou em 2017, deve ser estendido até o ano que vem, e que no meio desse plano temos aí 20 lançamentos, né? Você acabou de dizer 13 já foram feitos, né? O que falta? Faltam 7. Faltam 7, mas dá uma dica. Não, é assim, temos 20 lançamentos até 2020, 7 bilhões de reais aqui no Brasil, mais 850 milhões de dólares na Argentina, até 2021, na Argentina especificamente. Nós acabamos de anunciar na semana passada que vamos estar lançando o Golf GT híbrido,
aqui no Brasil. No último trimestre desse ano já fizemos alguma reunião com alguns jornalistas, já começou a sair na mídia especializada. Vai ser um piloto para nós, sim? É o primeiro de 6 carros elétricos híbridos que vamos lançar nos próximos 5 anos. Então essa segunda fase de elétricos e híbridos vai começar. E falando especificamente dos 20 lançamentos, desses 7 que faltam, eu acho que a partir do ano próximo já começamos a lançar carros completamente desenvolvidos aqui no Brasil. Uhum. E não estou falando somente da parte de fora ou interior, mas também toda a parte digital. Então, nossos times, engenheiros e engenheiras da Volks daqui do Brasil estão trabalhando há muito tempo nessa interatividade, nessa forma brasileira simples de se conectar com o carro. E a partir dos lançamentos do próximo ano, já começamos nessa nova fase desta nova Volkswagen. Quer dizer, a arquitetura do carro está sendo planejada e projetada aqui. Com certeza. Nós temos a plataforma MQB, que é um conceito modular que vem da Alemanha. Fazemos muitos customer clinics aqui no Brasil, com consumidores do Brasil, do Chile, da Argentina, de Paraguai, de Colômbia. Testamos muito os conceitos do desenho dos carros e as funcionalidades. Então, não somente desenhamos o carro em 3D e depois na parte física, como também toda essa parte eletrônica, toda essa parte digital, já começou a ser desenhada aqui no Brasil. Também acabamos de lançar, uns meses atrás, nossa plataforma de Digital Dealer, ou concessionário digital. Nós já temos até hoje, em 7 meses, 120 concessionários aqui do Brasil já implementados. Até final do ano teremos a rede completa. E começamos um piloto para que a venda do carro possa acontecer na tua casa, no trabalho, no tablet. Então, o vendedor da concessionária vai poder ir nos próximos meses à tua casa, ao teu trabalho, e você, se quiser, pode comprar o carro de forma digital. 100% digital. 100%. Uma jornada 100% digital. É uma jornada 100% digital. E o mais importante para mim é que tudo isso foi desenvolvido aqui no Brasil em conjunto com nossa rede de concessionários. Então, aqui não foi o pessoal da Volkswagen que fechou numa sala e ficou pensando em como fazer um conceito digital. Não. Criamos uma parceria com nossa rede de concessionários e construímos a ferramenta em forma conjunta. Bem. Bom, você está falando de inovações aqui, me parece que o T-Cross, recém-lançado aqui no Brasil, também teve uma boa porção da mão da engenharia brasileira, né? Mas foi o primeiro SUV utilitário esportivo nacional da Volkswagen aqui no Brasil. Pablo, por que demorou tanto para vocês entrarem num segmento tão atrativo? Chegamos tarde, mas chegamos. Não posso responder nos últimos 15 anos que atrasamos. Mas é importante, é um conceito de estratégia. Se você entra depois da onda, como nós, por muitos anos, você precisa ter um produto dinâmico, conectado e muito superior ao resto dos concorrentes já existentes. E essa foi exatamente a estratégia que nós seguimos. Nós ganhamos, acho que 90-95% de todos os comparativos da média especializada, o T-Cross, contra nossos concorrentes em termos de espaço, de conforto, de design, de tecnologia, de conectividade. Então, para nós, sim, demoramos muito, mas pelo menos já começamos e é o início dessa nova Volkswagen. E começou com bastante sucesso, né? O T-Cross, até onde me conste, está indo bastante bem. Está indo bem e nós já somos, em 3 meses, estamos no 2º lugar no segmento de SUVs no varejo. Então está vendendo bem. E também é um aprendizado para nós, né? Porque você pensa que nós ficamos muito tempo longe desse segmento. Entanto, nós da Volks, como nossos concessionários estão pegando a forma de vender esse tipo de carros. Mas o time está fazendo um ótimo trabalho. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do que você puder dos lançamentos futuros. Tem muita gente aqui, inclusive, perguntando para você, não é uma pergunta só minha, portanto, é uma curiosidade geral do consumidor. No salão passado, nós vimos lá um conceito de uma picape média, eu não sei mais como encaixar esse conceito, né, que chamava Tarok. Também se espera um SUV médio compacto, não sei se essa também é a definição, e se chama Tarek, né? Primeiro, eu não sei se são esses mesmos os nomes, né? Porque são todos conceitos, né? Mas estão prometidos para o ano que vem? Chegarão no ano que vem? Então vamos por partes. Primeiro, o investimento da Argentina, que é um SUV
médio. Isso já foi confirmado, fizemos o anúncio em 2017, eu acho. Isso. Sim. Vai ser produzido na Argentina, estamos no meio da construção da plataforma e a nova fábrica de pintura na Argentina, e esse produto vai estar pronto finais de 2020, início de 2021. Então está caminhando. Quer dizer, é uma segunda oferta no segmento SUV localizado. É localizado. É uma terceira oferta porque nós lançamos o Tiguan Long Wheelbase base México, certo? O ano passado. O T-Cross agora e, como você bem falou, uma oferta produzida aqui na região, com clinics feitos aqui na região e desenvolvido aqui em nossa região. Então esse aqui vai ser no terceiro sub, segundo regional. E o ano próximo também vamos lançar um carro, que é aquele que estava mencionando anteriormente, que é um segmento diferenciado, sim? Vai estar aí em um segmento de subs, cubes, como é chamado, sim? Mas o importante não é tanto o segmento, sino o design muito mais agressivo. Mesmo assim, você vendo o carro, você enxerga aqui um Volkswagen, mas um carro muito mais encorpado, mais agressivo, com muito mais design e com muita tecnologia. Muito bom. E isso vem próximo ano. Já tudo no próximo ano. E a picape média? Tinha esquecido essa pergunta. A Tarok que vocês aqui aguçaram a curiosidade do público apresentando essa picape no Salão do Automóvel então, do ano passado. Agora vocês criaram um fato, responda por ele. Olha, essa picape foi um sucesso, tanto que nosso time de Estados Unidos pediu essa mesma picape e nós levamos para o Salão do Automóvel de Nova York alguns meses atrás. Então, veja isso. Então, nós estamos em fase de clinics, sim, com nossos clientes. Ainda não foi definido o estilo final, mas com certeza é um projeto que os consumidores verão daqui a pouco. Muito bem. E aí você acabou de falar desse novo compacto, né? Esse compacto que estava nessa negociação do próximo ciclo de investimentos, é ele? Não, esse vai ser lançado até 2020. Então esse está dentro ainda desse 7 bilhões, correto. Muito bem. Correto. E muito se fala a respeito de um carro de entrada, que a Volkswagen sempre teve continua tendo, mas vamos dizer assim, já um pouco envelhecido pelo tempo, né? Você avalia que ainda existe espaço para esse mercado, para esse segmento no Brasil? Olha, é um segmento importante, que ao longo do tempo vai continuar tendo um peso relevante. Porém, me faço uma reflexão com você e com as pessoas que estão nos olhando aqui na Câmara. Aqueles ou aquelas que foram para o Salão do Automóvel de São Paulo em outubro do ano passado, puderam ver que quase nenhuma marca apresentou nenhum carro conceito, nenhum novo lançamento de um carro popular. Exatamente. É algo que faz tempo que não acontece nada de novo. Porque o tamanho do investimento e o retorno sobre o investimento é muito baixo. Então, isso significa que o segmento vai desaparecer? Claro que não. Claro que não. Mas a indústria caminha por outro lado. Eu acho que nós da Volkswagen vamos a ter um carro popular. Estamos trabalhando em um projeto, sim? Mas não é que vamos a colocar todas as fichas nesse segmento. Aliás, porque... Mas avalia que ainda é importante estar nele. Com certeza. Eu acho que o Brasil é uma grande pirâmide, 35% ou 36% do segmento da indústria esses carros populares. Eu acho que vai diminuir a penetração do segmento, mas vai continuar muito relevante. Olha, temos 2 espectadores aqui, web espectadores, nos perguntando se existe algum plano de inclusão da Saveiro na plataforma MQB. Olha, o Saveiro é um grande carro que nós vamos continuar produzindo e vendendo, mas a plataforma MQB é completamente diferente, né? Conceitualmente é uma plataforma modular que sigue uns conceitos de produção e de desenho diferentes. Então até poderia ser feito uma Saveiro em uma plataforma MQB, mas seria quase que um novo desenho. Difícil, né, de incluir, né? Mas a possível picape poderia encaixar numa plataforma MQB tranquilamente. Entendi. Vamos falar um pouquinho de exportação, Pablo. Falei. Né? Exportação, olha, apesar de todas as dificuldades, né, que o setor enfrenta para exportar,
a Volkswagen consegue manter o título de maior exportadora do setor na história. E esse ano não está sendo diferente, é responsável por coisa de 1/3 das exportações de veículos, perto de, ou passando já de 50 mil unidades exportadas, né? Inclusive para mercados um pouco usuais, né? Para o mercado brasileiro, né? Bom, isso acontece, na sua opinião, por quê? Porque vocês começaram a fazer produtos atualizados em linha globalmente, tecnologicamente, em linha com o resto do mundo, isso é que tem ajudado a exportar? Olha, primeiro a Volkswagen tem uma alma exportadora. Não é por mim, não é pelos 3 últimos antecessores do meu cargo, mas nós somos o maior exportador histórico. Então, a Volkswagen aqui no Brasil tem uma alma exportadora. Isso é super positivo. Obviamente, você não consegue exportar de um dia para outro. Você precisa de uma estratégia e um planejamento de longo prazo. Por exemplo, dou 2 exemplos. Nós, até 2018, importávamos virabrequins da Alemanha e nós, hoje, a partir do final do ano passado, produzimos os virabrequins no Brasil e exportamos para a Alemanha. Segundo caso, o recém-lançado T-Cross. O T-Cross vai ser o primeiro carro que vai ser exportado a mais de 50 países pela Volkswagen. Daqui do Brasil. Daqui do Brasil. Então tem muitos mercados da América Latina, mas também vamos a começar a exportar para a África. No caso do T-Cross, obviamente, um carro mais tecnológico, com mais conectividade, tem muito a ver, que foi o teu ponto inicial, né? E o importante para nós é que mesmo que a rentabilidade e o retorno não sejam melhor, é continuar com esse espírito exportador, porque algum dia essas ineficiências do Brasil vão acabar e nós precisamos conquistar novos mercados. Bom, então a África já está no... Foi uma pergunta de um espectador aqui, já está no radar já faz algum tempo, né? Não, já está planejado. Para o próximo ano nós vamos começar a exportar para a África, já está planejado. E começamos a exportar o Virtus há um mês atrás, desde aqui do Brasil. Quer dizer, de maneira geral, vocês conseguiram se desvencilhar desse mau momento de exportação, né? Mas tem prejuízo para exportar, Pablo? Olha, não é que tem prejuízo. De novo, o retorno sobre o investimento não é o melhor. Mas você tem que acreditar no Brasil. Nós acreditamos no Brasil no curto, no médio e no longo prazo. Como eu falei antes, essas ineficiências, sejam de logística, seja do porto, seja do ICMS para aquelas montadoras que estão em São Paulo, não são dos mais eficientes do mundo, mas com trabalho das câmaras, da Anfávia, com conversas com o governo, eu acho que o Brasil vai melhorando aos poucos e nós, como Vox, temos que fazer nossa parte e estar preparados para uma abertura do mundo, né? Como o acordo do Mercosul e a União Europeia. Isso aqui você tem que se planejar e você tem que estar preparado para uma abertura de mercado daqui a 10, 12 anos. Bom, antes de entrar na questão do acordo, mais recentemente a Anfávia soltou, digamos assim, um balão de ensaio, uma proposta para o governo de aumentar o percentual do Reintegra, ou seja, uma espécie de restituição do imposto embutido nas exportações, que não tem como desembutir ele de lá de jeito nenhum, e um retorno desse dinheiro a quem exporta, né? Você avalia que essa medida é interessante, é boa, é possível? Deixa eu responder um pouco mais macro e depois entro na resposta. A indústria, a Vox, não quer nenhum subsídio, mas hoje nós exportamos impostos. Sim, por isso que eu falei, é uma restituição, que fique bem claro. Então, claro, o ideal seria uma reforma tributária, mas isso vai demorar anos ou décadas, né, como já se vem falando há muito tempo. Uma forma simples é com um Reintegra. Então, eu sou a favor de um Reintegra se a velocidade da transformação do governo brasileiro é lenta. Agora, se nós conseguimos reduzir essa cadeia de impostos tão grande, aí não precisa Reintegra. Então, vai depender muito da velocidade dessa reforma tributária. Como eu acredito que não vai ser um processo fácil, eu acho que seria interessante, até porque ele é para cobrir um determinado momento, claro, até que se resolva o problema. 3 anos, porque nossa indústria é muito elástica, né? Então, claro, se você exporta impostos, nós ganhamos menos volume e menos mercados. Bom, e a crise de exportação brasileira tem muito a ver com a crise econômica do nosso vizinho, seu país natal, a Argentina. E
Como a crise na Argentina tem afetado diretamente a operação da Volkswagen no Brasil? Afetou a indústria como um todo, né? É. Porque ninguém estava esperando... É que uns mais, outros menos, né? Por isso que eu estou perguntando especificamente para a Volkswagen. Não, mas né? sendo muito exportador, obviamente, nos afetou. Uhum. O mercado caiu 50%. Nós achávamos que iria cair 40%, por aí. Então, claro que afetou. Isso vai criar algumas paradas de algumas de nossas fábricas ainda neste ano. Uhum. Por causa disso. Por causa disso. E hoje estava olhando os números, por exemplo, do Gol. Uhum. Produzido em Taubaté. E nós aumentamos as vendas do Gol do mercado brasileiro 16% em relação ao ano passado. Ainda bem. Muito bem, ainda bem. Porém, levamos uma pancada na exportação da Argentina e por isso precisamos parar alguns dias lá na fábrica de Taubaté. Só como um exemplo, né? Então, mas enfim, nossos países são assim, alguns vão para cima, outros vão para baixo e temos que ajustar. Você espera por uma recuperação econômica na Argentina em que horizonte? Estamos tendo eleições, tivemos prévias. Tem algum horizonte que você fala assim, olha, as coisas estão caminhando para melhorar ou não tem essa visão? Olha, independentemente da política, que nós da Vox não falamos da política, o contexto macro, a economia, é complexo. Independente de quem seja o presidente ou a presidenta. Então, a parte de o que o Brasil resolveu 20 anos atrás, de reservas cambiais, a Argentina continua muito exposto a uma falta de reservas cambiais. E isso não vai ser solucionado de um dia para outro. Esse é o primeiro problema. E o segundo é a inflação, né, que na Argentina não é possível conter essa inflação. E os dois estão relacionados. E o Brasil resolveu os dois temas há 20 anos atrás. E isso não é um tema que você vai solucionar em 1, 2, 3, 4 anos. Precisa pelo menos uma década de boas políticas para resolver esses temas de fundo. Muito bem. Você, como você avalia essa dependência do Brasil em relação às exportações para a Argentina, né? Foi um erro estratégico colocar todos os ovos na mesma cesta? É possível de reduzir essa dependência? Olha, quando eu olho o mapa de exportações, nós exportamos para muitos países. Isso. Mas o maior volume é para a Argentina. E aí vai na competitividade de nossos produtos. Eu posso falar que nossas fábricas, de uma forma operacional, estão dentro das melhores produtivas do mundo, Volkswagen. Então não é um problema de eficiência operacional. Mas quando nós vamos todas as ineficiências da logística, dos portos, dos tributos, fica muito caro. E aí você acaba exportando impostos e aí o volume que você pode ganhar de outros mercados é reduzido. Te dou o exemplo do Chile. Chile é um mercado super competitivo, completamente aberto. Tem mais de 60 marcas lá no Chile. É ótimo ir lá, para aqueles que adoram carros, tem marcas de comprar tudo. do que quiser. Né? Então, claro, se você compete contra a Alemanha, México, China, Coreia, enfim, e nós exportamos 3 mil, 4 mil dólares de impostos, imagina que volume que vai estar lá. É mínimo. Então, para eliminar essa dependência, você precisa desenvolver novos mercados com um volume importante. Vamos dizer assim, com um quadro tributário melhor desenhado para incentivar a exportação, né? Também. Sim, mas nem incentivar, né? Que reduzam a carga tributária, que não tributem duas vezes. Exatamente. Bom, recentemente, Pablo, você já citou aqui, foram concluídas as negociações em torno do acordo Mercosul-União Europeia. Né? Isso é um risco ou uma oportunidade para o Brasil? Tá. Eu gostaria de esclarecer o macro para as pessoas assistindo, porque não é simples. Não. Se chegou a um acordo, depois de 20 anos de negociação, para essa união. De aqui até 2021, tem 2 anos para que os parlamentos da União Europeia e os governos do Brasil, Argentina e os países do Mercosul aprovem isso daí. Isso. Então, se não está valendo ainda. Se for tudo bem sucedido, 2 a 3 anos, não? Sejamos otimistas, 2021. Se aprovado em 2021, tem 7 anos de um período de graça, grace period, que eles chamam em inglês. Sim? Nesse período, o Mercosul vai poder importar 50 mil carros para a indústria por ano, a ser dividido entre todos os países do Mercosul,
O Brasil vai pegar 32 mil carros por ano com um imposto de importação de 17,5%, em vez de 35%. Então imagina, depende de como sejam divididas as cotas, Volkswagen pode pegar, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil carros por ano. Vai fazer alguma diferença significativa para o negócio aqui das montadoras no Brasil? Eu acho que não. E depois de 7 anos, ou seja, 2028, aí começa a reduzir os impostos dos 35% até chegar em 2036 com imposto zero. Isso. Até lá, a maior parte das montadoras vão ter carro elétrico híbrido produzido lá fora, né? Hoje nós pagamos um imposto de importação de zero, e híbridos 1 ou 2%, 3%, dependendo do modelo. Então eu acho que no médio e longo prazo não vai ter nenhum impacto na parte industrial do Brasil. E nós temos que ficar atentos em que tecnologias vamos desenvolver, né? Porque o Flex é um grande produto para aqui, para a região, mas vamos precisar crescer o elétrico híbrido, né? Isso. Para não ficar fora da tendência global. E eu sempre falo, não tanto do elétrico híbrido, eu acho que a mudança de paradigma, não tanto do elétrico híbrido, mas é o carro autônomo. Porque aí sim o consumidor tem um benefício tangível. E ninguém está desenvolvendo um carro autônomo a combustão. Isso. Então nós temos que ter um pouco de cuidado na parte estratégica a longo prazo. Bom, e por falar em plano de longo prazo, a gente desde o início deste ano, a indústria tem uma bússola, se chama Rota 2030, um programa desenvolvido aqui no Brasil para desenvolver a indústria, consta benefícios incentivos, melhor dizendo, a pesquisa e desenvolvimento, ainda que pequenos, mas tem também um incentivo à nacionalização de vários componentes, por meio de um recolhimento, troca do imposto por um investimento em nacionalização. Tem também algumas obrigações de segurança e eficiência energética. Na média, esse programa era necessário e esse programa é bom para a indústria? Eu acho esse programa fundamental. Mas não pela troca de imposto, pelo investimento. Eu acho que todo programa que incentive pesquisa e desenvolvimento aqui no país é fundamental. Os trabalhos do futuro, e não só na nossa indústria automotriz, em todas as indústrias, vai ser na base de serviços e conhecimento. Então, acho fundamental que o Brasil continue desenvolvendo carros, tecnologias novas, não só o desenho do carro, mas toda a parte digital, aqui no país, porque esses são os trabalhos do futuro. Toda essa automatização, indústria 4.0, nós estamos no início desse processo. Então, agora é a hora de investir e pegar esses pesquisadores que começam a trabalhar aqui. Porque uma vez que você faz toda essa inteligência fora do Brasil, você não pega de volta quase que nunca. Então, é fundamental. E como troca, nosso compromisso foi, como você bem falou, segurança veicular. Isso. Sim? E emissões menores. E também foi muito inteligente criar targets por 5 anos. De 5 anos. Então, nós vemos quanto avancemos e depois renegociar os targets para os próximos 5 anos. Mas você tem um marco regulatório de 10 anos. Essa previsibilidade foi boa para a indústria, então. Ela aponta, dá uma bússola, né? E gostaria de parabenizar todos o pessoal da Anfávia e do governo que participaram desse projeto, porque para mim é fundamental, novamente, não pelos benefícios, mas mais porque o conhecimento vai ficar aqui no país. Muito bom. E por falar em conhecimento, em desenvolvimento, né, a gente vê o mercado brasileiro de veículos aqui muito sendo feito coisas para o próprio mercado, até por nossas características, né? Por dificuldade de exportar, então sempre faz muita coisa. E ao mesmo tempo a gente vê globalmente tendências disruptivas na indústria, né? Nós temos coisas como eletrificação de powertrain, nós temos compartilhamento de veículos, nós temos conectividade a todo vapor, né? E direção autônoma, como você acabou de citar. Como você nos vê acompanhando essas tendências globais? Olha, deixa eu ser mais positivo. Isso. Eu voltei a São Paulo em 2017. Eu saí de São Paulo em 2012. Eu acho que é uma cidade diferente. Sim. Todas as bicicletas, os scooters. Acho que a mobilidade aqui em São Paulo tem diferentes opções.
eu acho que nós aqui já começamos a ter vários pilotos de carros compartilhados. Sim? Nós estamos estudando alguma possibilidade. Eu acho que esses carros compartilhados funcionam para as megacidades, né? Então, não é que todo mundo vai ter carro compartilhado, mas nas grandes cidades, acho que é um modelo de negócios que funciona. E tudo depende do consumidor, né? Se o consumidor brasileiro gosta, está disposto a pagar pelo serviço, que eu acho que sim, então vai se desenvolver. O Brasil tem muitos empreendedores, sim? Tem muitas empresas interessadas no negócio e isso vai caminhar. A velocidade vai ser determinada pelo consumidor, não pelas empresas. Um dos nossos web espectadores aqui quer saber, a Volkswagen vai se envolver no negócio de car sharing, carro compartilhamento de veículos aqui no Brasil? Olha, nós já temos um projeto a nível mundial e nós estamos estudando a possibilidade de ter um car sharing aqui. É uma possibilidade. Não estou prometendo, mas nós estamos estudando. Estão na fase de viabilidade econômica. Sim, não é somente a parte financeira. Que o carro, qual é o rádio, enfim. Se alguém quer de verdade. Se alguém quer de verdade, exatamente. Porque muito se fala assim, você gostaria, né? Eu gostaria. Sim. Mas na hora de comprar de verdade, às vezes não dá certo. Mas né? eu acredito muito nos pilotos, né? Então eu acho que fazer o teste e ter alguns sucessos, alguns fracassos, faz parte do negócio. E a questão que você acabou de abordar também, que é uma questão abordada pelos web espectadores, de indústria 4.0, que é a digitalização do portão da fábrica para dentro, né? Como anda esse processo na Volkswagen e você acha que nós vamos fundo nele? Porque a indústria automotiva abraçou mesmo essa causa. Não sei em que medida nem com que dinheiro, mas abraçou, gosta disso. Olha, eu dou muitas conversas sobre não somente a indústria 4.0, mas eu chamo de transformação do mundo físico ao mundo digital. E não é só dentro da fábrica. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos conversando e tem 600 pessoas nos assistindo. Então já mudou. Antes era uma sala, as pessoas tinham que vir para aqui, e agora todo mundo está nos olhando. Mas eu te falar algumas coisas dentro da Vox, que nós estamos em um ritmo super acelerado. Em 2 anos fizemos uma transformação violenta e estamos no início. Então, por exemplo, todo o desenho do carro que é feito aqui é feito em 3D. Toda a parte de protótipo é com realidade aumentada. E o que significa isso? Nós reduzimos em mais de 5 meses o tempo de desenvolvimento do carro. Alguns meses atrás estive na fábrica e os meninos e as meninas engenheiros desenvolveram sensores no corpo das pessoas. E para os carros que lancemos daqui a 3, 4 anos, o montador ou a montadora começa a experimentar com os sensores como vai ser montar o carro do futuro. E aí nós automaticamente mudamos o desenho do carro, que vamos lançar daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Então tudo isso é novo e vai ter o benefício nos próximos anos. Quer dizer, a digitalização chegou para ficar e está se aprofundando também aqui, né? E estamos no início. E tem uma curva meteórica para cima da velocidade que nós estamos pegando. Bom, voltando um pouco para o mundo real, vamos dizer assim, esse tangível, físico. O físico, né? Muita gente no começo desse ano ficou até espantada com algumas notícias de montadoras, né? Grandes montadoras aqui no país, históricas aqui no país, com mais de 60 anos de história aqui, uma com 90, outra com quase 100, né? Dizendo o seguinte, olha, fabricar carro no Brasil não é uma coisa muito viável e a gente pensa ou em reduzir muito a produção ou em simplesmente sair do país, né? Vendo esse movimento no começo do ano, o que você, Pablo, pensou disso tudo e o que você avalia? É mesmo inviável fabricar carro no Brasil se nada mudar? Olha, não falo dos outros, né? Mas eu estou falando para você falar da Volkswagen mesmo. Quando eu fiz uma entrevista com o KPMG, posso falar abertamente porque já foi publicado, eu falei que trabalhar no Brasil não é para amadores. Não. Sim? E que você aparecem 10 leões por dia, você tem que matar 10 ou eles te comem, né? Então o Brasil, independentemente da indústria que você trabalhe, é um continente não é um país, é muito complexo. E não estou falando só da parte tributária. Trabalhar aqui não é fácil, é uma grande escola, eu tenho muito respeito pelos profissionais daqui. Agora, por isso não estamos aqui, né? Porque se fosse fácil não estaríamos aqui.
Eu acho que sim é viável, sim é rentável produzir um carro, mas tem que ter os investimentos certos, a estrutura de custos certa e principalmente a conexão com o consumidor. Porque se nós ficamos distantes do consumidor e produzimos carros não desejados, aí tem um resultado ruim. Então, eu sei que vocês não divulgam um balanço regional, então a gente não sabe direito se vocês dão lucro ou dão prejuízo aqui. Mas é fato que vem sendo comentado ao longo dos últimos anos que todas as montadoras aqui não têm alcançado lucro, que estão no vermelho. Me parece que essa é a situação também da Volkswagen. Em quanto tempo você avalia que dá para sair dessa? Olha, nós falamos publicamente o ano passado que nós queríamos chegar a um break-even a zero esse ano, como região. Este ano aqui, como região. Mas isso foi antes de que a Argentina criou 50%. Isso. Então, nós estamos... não tiramos o objetivo, continuamos com o objetivo de chegar a um break-even neste ano, mesmo que seja muito difícil. Mas não estamos longe, não. Foi possível cortar custo? Você diria que... Quais foram as principais medidas que precisaram ser tomadas para recolocar a companhia de volta no rumo do balanço azul? Muito do que nós conversamos até agora, né? Primeiro, o foco no consumidor, uma velocidade maior nos lançamentos. Obviamente, nosso portfólio está migrando dos carros mais populares para os carros de maior valor agregado, isso obviamente de maior rentabilidade, sim? Mas estamos no início desse processo. Então, é que a empresa ainda está sustentável. Nós temos muitos passos para dar para que a empresa seja sustentável. E não é somente lucro, você tem que ter retorno sobre o investimento. Exatamente. Estamos longe de ter retorno sobre o investimento. Mas, enfim, uma vez que você entra no Brasil, ou você acredita, ou você não acredita. Aqueles que não acreditam é melhor que não entrem, né? Bom, e sem rentabilidade por alguns anos, eu não sei quantos, como tem sido possível defender junto ao board, quando você embarca daqui para lá para fazer as suas defesas, que não devem ser poucas, né, defender novos investimentos? Chega alguém lá num país que está sem rentabilidade e fala, eu preciso investir um pouco mais. Olha, eu consegui os investimentos aqui no Brasil e também na Argentina, então não foi fácil, não. Mas vai muito na credibilidade do time, sim? Obviamente do país, e nós fizemos grandes avanços. Pode ser que nós não atingimos todos os objetivos, mas em qualquer empresa, de qualquer origem, se você entrega tudo e vai melhorando a tua situação em relação aos anos passados, vai criando e gerando um clima de confiança entre o Conselho Mundial e nosso time. E nós temos exatamente isso, um clima de confiança. Isso significa que a vida é fácil? Claro que não. Claro que nós estamos sendo cobrados todos os meses de resultados. Alguns meses alcançamos, outros não. Mas são duas vias, né? E não é estático. Bem, bom, fazendo a média de tudo, aí, como é que você enxerga as perspectivas da Volkswagen Brasil e América Latina para este ano e para o próximo? Olha, nós estamos melhorando muito a nossa participação no mercado, mudando o portfólio, temos muitas expectativas positivas para esse ano. O ano próximo eu acho que será melhor ainda em relação a este ano, em termos de oferta de produto, maior proximidade com os consumidores. Já teremos quase 100% da rede vendendo online os carros com óculos 3D. Então já estaremos em outro patamar em relação a esse ano. Então, muito positivo. Eu acho também que a Previdência será aprovada nos próximos meses, o que vai trazer muitos investimentos no Brasil. Eu, sinceramente, estou esperando um segundo semestre muito melhor do que o primeiro aqui no país. E a Volkswagen ela vem crescendo já há alguns anos acima da média do mercado. Né? Este ano vai ser igual? Quanto se espera crescer esse ano? Olha, o mercado até ontem, acumulado 8 meses, leva 11% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. E nós estamos quase em 14% de crescimento. Então, nós estamos 3 pontos melhor. Seguindo uma coerência de vendas. E o que significa isso? Nós estamos crescendo muito mais no varejo que nas vendas corporativas. Isso não quer dizer que vendas corporativas não seja importante para nós. Claro que é. Mas o foco no varejo, o foco no consumidor, para nós é prioridade. Muito bem. E também ajuda a crescer com mais rentabilidade, não é? Para nós e para a rede.
E a Volkswagen tem algum interesse ou vai buscar ser líder de mercado de novo? Eu acho que primeiro, sabe que eu jogo futebol, jogava futebol. Isso. Ninguém concorre, ninguém vai... Estou querendo saber qual é o seu time aqui. Aqui vai ser difícil. Mas ninguém entra no campo para ser segundo ou terceiro, né? Uhum. Ninguém. E nós somos uma empresa de 65 anos no Brasil, com muita história. Então, claro que nós desejamos ser primeiros. Mas a liderança é uma consequência, não é um objetivo. Então, se nós fazemos o desenho correto com o cliente, o consumidor em foco, com carros com bom estilo, conectados, a um bom preço, a liderança vai ser uma consequência, não um objetivo. Muito bem. Olha aqui, ó. Para qual time você torce na Argentina e no Brasil? Na Argentina, sou torcedor do River Plate e jogou no Huracan, nas categorias de base. Aqui no Brasil, eu adoro esse país, amo esse país, tudo, menos o futebol. Desculpa. Desculpa. Não tem nenhum time que entra em campo e você gosta de assistir mais? Assim? Não, eu gosto de assistir, né? Esse final de semana assisti o São Paulo San. Eu gosto de assistir diferentes jogos, diferentes estilos, mas não, torcer não. Eu sei que você na próxima vida, eu sei que de vez em quando você faz uma pelada com jornalistas e a gente sempre perde para você, mas vamos lá. Esse negócio de jogador profissional sendo presidente de montadora no Brasil não está dando muito certo. Não, mas sabe que é ótimo? Esses jogos, nós fazemos lançamentos de carros agora. E jogamos com jornalistas, com o sindicato, com operários. Com o sindicato você joga também, Paulo? Claro, quando fizemos o lançamento em Não Taubaté, tomou nenhuma canelada? Eles depois tomaram. E o mesmo cara que eu negocio. Mas imagina, no esporte, no futebol, aí vai quebrando as barreiras, né? No campo, camisa número 5, camisa número 6, camisa número 10, são todas pessoas, né? Não tem mais de negócio de presidente, de operário, de sindicalista, de jornalista. Muito bom. Duas pernas são duas pernas. Falando ainda um pouquinho de produto para responder a duas questões aqui de web espectadores. Um é com referência ao Gol. Querem saber qual é o futuro do Gol, né, que foi ainda é, né, um ícone da Volkswagen durante 2 décadas de liderança, né, e ainda está aí, né? Foi renovado, mas ganhou o câmbio automático no ano passado, enfim. E também querem saber qual é o futuro do Golf aqui no país, que é um veículo emblemático globalmente para a Volkswagen e foi aqui também durante um bom tempo, mas está num segmento que as vendas pararam de crescer. Boas perguntas. Deixa eu começar pelo Golf, porque é um carro ícone de nossa marca, histórica. Sim. E tanto que é um ícone que nós decidimos nosso primeiro carro elétrico, híbrido, plug-in, que seja um Golf. Então essa é a importância que tem o Golf para nós. Claro que a nível mundial, também no Brasil, é um segmento que está diminuindo e vai continuar diminuindo. Mas o Golf tem uma história, é um ícone de nossa empresa e é nosso primeiro carro a ser lançado híbrido aqui no Brasil. O Gol, como já mencionei há pouco tempo, nós estamos aumentando as vendas esse ano 16% versus o ano passado. E a indústria está crescendo 11%. Então o Gol continua vendendo muito bem. Ele tem o seu lugar. E tem seu lugar e vai continuar tendo. Enquanto estiver aumentando a venda, ninguém costuma tirar um carro de linha quando está aumentando a venda. E quando tiver consumidores, vai continuar. Eu acho que o Gol vai continuar existindo. Olha, Pablo, nós estamos já caminhando aqui para o final do webinar. Muitas pessoas mandaram perguntas, a maioria você já respondeu. E você deve saber que agora na próxima segunda-feira, dia 19, nós aqui no WTC Event Center, nós vamos fazer aqui o seminário, workshop, Planejamento Automotivo 2020, né? Com 800 pessoas que deveremos receber aqui, 80 palestrantes, para falar do planejamento do ano que vem. E eu quero pedir uma dica para você. Como você está vendo o planejamento? O que você considera mais importante para ver no planejamento do ano que vem? Olha, quando nós falamos do nosso setor, eu acho que economia, o PIB, obviamente não estou falando nada diferente, mas o que eu olho principalmente é o crédito. Crédito e juros. Porque nossa indústria, como um bem de consumo durável, você precisa de disponibilidade de crédito e uma inadimplência baixa dos bancos. E o que vejo quando converso com todos os CEOs dos bancos é que o crédito continua muito abundante no país e os juros continuam estáveis.
Então, isso é uma sinal positiva para esse segundo semestre e para 2020. Muito bem. Olha só, nós tivemos quase 700, um pouco mais de 700 pessoas que se inscreveram para ver o seu webinar aqui. Algumas, mais de 300, 400 delas assistiram aqui ao vivo, mandaram questões. Eu peço que você sorteie, diga um número, de 1 a 711, né? Digo número porque essa pessoa vai ganhar uma inscrição cortesia para o AB Plan no próximo dia 19, segunda-feira que vem aqui no WTC. Bom, eu vou escolher o número 6, porque era o número da minha camisa de futebol. Então... olha aí. Número 6, eu não sei quem é ainda, daqui a pouco eu vou me dizer. Bom, mas Pablo, eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a sua disponibilidade de estar conosco hoje e responder a perguntas que nem sempre são muito confortáveis de responder. Eu tenho certeza que você procurou responder todas da melhor forma possível. Nós agradecemos muito a sua presença e os telespectadores que nos assistiram os web espectadores que nos assistiram até aqui, né? Os mais de 700. E já fizemos o sorteio. Eu quero lembrar vocês que além aqui desse canal de webinars, nós temos também um podcast quase toda semana no ar. Olha, quem ganhou o sorteio para vir assistir aqui a cortesia do AB Plan é Ana Paula Vieira. Depois a gente entra em contato com você para passar aqui, graças ao Pablo que escolheu o seu número 6. e que você também foi uma das primeiras a se inscrever, porque sendo o número 6 para assistir, né? Ótimo. Muito bem. E eu quero agradecer os patrocinadores, a CHEB e o WTC Event Centers aqui, pelo espaço que nos cedeu para fazer esse webinar. E fique ligado nos nossos canais, se inscreva neles, nós temos notícias todos os dias no nosso site, nós temos newsletter que enviamos todos os dias a mais de 20 mil pessoas. E estamos continuando na cobertura intensiva do setor automotivo nacional. Até uma próxima. Obrigado, Pablo. Obrigado, um abraço.